pessoal, tudo bem? Hoje a gente escolheu um assunto para falar de um diagnóstico, um transtorno que é da área da saúde mental. E eu diria para vocês que assim, é um dos transtornos que, claro que existe uma variação entre leve, moderado e grave, mas quando ele é de moderado para grave, ele impõe muito sofrimento. E isso implica assim num certo bloqueio da vida da pessoa. Ela se torna realmente uma doença incapacitante. Claro que é o que eu disse, às vezes ele é leve, até moderado, né? É uma coisa um pouco mais tranquila. Mas, em sendo mais acentuado, esse sofrimento é realmente muito grande. Então vamos lá. O que é o TOC? Transtorno obsessivo compulsivo. São pensamentos que a gente chama de invasivos ou intrusivos que acabam acontecendo de maneira persistente e que a pessoa não consegue se livrar deles. E eles são intensos, acontecem muitas vezes durante o dia e, na maioria das vezes, exigem que a pessoa tenha determinadas compulsões para lidar com esses pensamentos obsessivos. No caso, as compulsões, elas teriam a finalidade meio de anular o pensamento obsessivo. Claro, gente, que tudo isso é irracional e a pessoa que tem TOC, ela sabe que é irracional, que é fora da realidade, sabe que são coisas que vêm de dentro dela e não de fora para dentro, mas não consegue se livrar deles. Por isso o sofrimento é tão implícito. Então, como é que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso? A gente costuma dizer que o TOC é um descontrole dos impulsos. E o espectro do TOC todo, ele engloba não só o transtorno obsessivo compulsivo propriamente dito, mas também o transtorno alimentar, bulimia, anorexia, aquele transtorno dismórfico corporal, que é aquela alteração da pessoa estar magra, mas se sentir gorda, coisas do tipo, tá? Mas a gente vai falar mais especificamente do TOC. Então, assim, por que é importante reconhecer? Porque esses sintomas, eles causam uma espécie de vergonha. Por quê? A pessoa que tem, ela sabe que não é racional aquilo que ela está pensando. Ela percebe, mas aí ela tem vergonha. Aí ela fica achando que esse problema é ela que não está administrando corretamente. Muitas vezes não tem a noção que ela está vivendo um diagnóstico mesmo, né? Um transtorno. Então, não é ela que pensa aquilo, é o transtorno, os pensamentos invasivos do transtorno que levam àquela situação. É diferente, tá? Mas a gente precisa entender que isso precisa muito de tratamento. É um distúrbio neuroquímico que, portanto, vai precisar de medicamentos, sim, de tratamento psiquiátrico, sim, e de psicoterapia, com certeza. Tá? Por quê? Porque os medicamentos apropriados vão diminuir essas obsessões e compulsões. Lembrando que, para ser considerado TOC, essas obsessões e compulsões, elas têm que tomar pelo menos 1 hora do dia do indivíduo. Então, como é que é isso? Vamos supor, a pessoa tem mania de lavar a mão, ela vai lavar a mão toda hora. Se você somar, né, as horas do dia inteiro, vai dar mais de 1 hora. Eu vou dar alguns exemplos de obsessões e compulsões que podem ocorrer no TOC, mas existe uma gama muito grande, tá? Então, por exemplo, simetria. A pessoa não consegue ver um quadro torto que tem que ir lá arrumar. Mania de limpeza, né? Tem um pozinho, tem que ir lá tirar o pozinho. Que mais? Tomar banho várias vezes por dia, porque se sente que qualquer coisa que está contaminada, assim como lavar as mãos, né?
outros de pensamento, ficar sempre com aquele pensamento recorrente, não conseguir se concentrar e fazer outras coisas. Então toda essa gama de comportamentos e mais uma infinidade deles, por exemplo, acertar as coisas todas por cor, colecionismo, né? A pessoa que gosta de ficar colecionando coisas. Entendam que todos nós podemos em algum momento ter uma certa mania e pode acontecer naturalmente na nossa vida. Quer ver algum exemplo? Por exemplo, virar o chinelo quando está virado de cabeça para baixo. Ai, preciso desvirar porque tem uma crença que diz que chinelo virado a mãe morre. Então corre lá e desvira o chinelo. Né? Outra, você andar pela calçada e só pisar na parte branca. Então assim, cada um de nós, a gente tem as nossas manias. E desde que essas manias não sejam tão presentes, não representem realmente um gasto de tempo excessivo nas nossas vidas, ok. Né? Não é qualquer maniazinha, ai, tem um toque. Não necessariamente, tá? Porque a mania, ela pode fazer parte do nosso dia a dia. O que é importante saber? Que a gente não deve alimentar as manias. Porque quando a gente alimenta, é como se a gente estivesse regando. E isso pode fazer com que esses comportamentos aumentem. Então, por exemplo, me incomoda ver o chinelo virado, eu vou dizer para mim mesmo, tem problema nenhum, o chinelo está virado ou não tem nada a ver com a doença da minha mãe, se minha mãe vai adoecer, se minha mãe vai morrer, nada a ver. Né? Eu não preciso pisar na calçada só na parte branca. Posso pisar na calçada em qualquer lugar. A calçada foi feita para se pisar. Então eu começo a eliminar essas maniazinhas bobas que não têm sentido, que são advindas de alguma crença popular, não importa. O que eu não posso é deixar isso fazer parte da minha vida, né, e ser refém desse tipo de pensamento, tá? Então, como a gente estava dizendo, se a pessoa já tem um toque instalado, precisa tratar. Vai tratar com medicamento, que são antidepressivos, mas numa dose diferente de quando ele é usado para uma depressão. É o mesmo medicamento, porém como a dosagem muda, muda a funcionalidade do medicamento. Por que eu estou falando isso? Porque a pessoa vai no psiquiatra, o psiquiatra prescreve X dosagem, aí a pessoa chega em casa e fala, eu falei com meu amigo, falou que imagina para eu tomar isso tudo, isso aqui vai me fazer mal. Aí corta a dose pela metade ou um quarto e acha que vai resolver. Não resolve. Subdose não resolve problema de ninguém. Se você está indo ao médico, é o médico que é o especialista que vai te dar a dosagem correta. Siga, tá? Esses medicamentos não causam, como se diz, vai te deixar lesado. Você vai depender deles o resto da vida. Veja, se você tem um transtorno que tem uma dependência neuroquímica, você vai precisar dele. Assim como eu vou precisar de óculos o resto da minha vida, né? Assim como quem é diabético vai precisar de medicamento para toda a vida, tá? Mas ele vai te ajudar muito, juntamente com uma terapia que seja focada para toque. Não adianta só buscar um psicólogo, porque ele tem que entender do diagnóstico de toque. Por quê? Porque é muito específico. A terapia para toque, ela é uma terapia que a gente chama de enfrentamento. Então, é feito todo um planejamento de tratamento para que a pessoa, aos poucos, gradualmente, comece a enfrentar a ansiedade frente às coisas mais pequenininhas, até ir caminhando e conseguindo as coisas maiores. Quer ver? Por exemplo, quem tem um toque de simetria. Aí, de repente, ele vê, né, esse objetozinho na diagonal na mesa. Ao invés de fazer isso com o objeto, que é o que ele tem vontade de fazer, ele vai deixar o objeto lá na diagonal e vai dizer assim, não tem problema nenhum ele estar na diagonal. Mas isso vai causar uma ansiedade, um desconforto, mas ele vai ter que aprender a lidar. Então assim, dá para fazer sozinho? É muito difícil, né? Porque já é difícil com ajuda, sem ajuda então isso fica multiplicado à 10ª potência. Então assim, é importante que se faça um tratamento. Esse tratamento vai diminuir a ansiedade, o desconforto
e o sofrimento que está implícito. Imaginem vocês que tem pessoas, por exemplo, que quando vão sair precisam pôr e tirar a roupa 20, 30 vezes. Existem outras que não conseguem sair de casa porque vão fazer aquela verificação do gás, da luz, da chave, né? Mais de 100 vezes antes de poder sair. E por que isso está atrelado? Tipo assim, quando eu passar naquela porta eu tenho que estar pensando uma coisa positiva, porque se eu estiver pensando uma coisa negativa, então tal coisa negativa vai acontecer. Então é sofrido, tá? Não é frescura, não é mimimi, é doença. E como toda doença, precisa ser tratada, tá? Então, assim, é importante que a gente tenha todo esse esclarecimento para poder lidar adequadamente com o toque. É uma doença, sim, precisa de tratamento, sim, tá? E o grande alerta é para que a gente não subestime se você tem uma doença como essa ou se você vê alguém por perto que tenha isso ou que possa ter, não evite pedir ajuda, buscar ajuda profissional adequada, porque a gente pode sim viver melhor, né? Embora uma doença de tão difícil tratamento quanto o toque. Mas focar é importante e ter uma atuação direta vai fazer toda a diferença na nossa vida. Espero que eu tenha ajudado. Se você achou que o vídeo está esclarecendo alguma coisa importante, me ajude a divulgar. Até amanhã.